Apocalipse capítulo 3, versículo 14, ao pastor, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou prestes a vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que de mim tu compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, disciplino a quantos eu amo. Sê, então, zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Vou cear com ele e ele comigo. Até aqui, até o verso 20. Jesus está descrevendo a sua posição no coração da igreja, ou de pelo menos grande parte da igreja. Durante muitos anos eu tive a oportunidade e o privilégio, embora não fosse, não tivesse à época o conhecimento, o pouco conhecimento, nem o pouco conhecimento que tenho hoje, que eu tinha à época, mas Deus me usou durante muito tempo para evangelizar pessoas através do testemunho daquilo que Deus havia feito na minha vida. E o Senhor me permitiu, durante mais ou menos uns 10 anos, eu viajar e testemunhar o que Deus havia feito no meu coração, no meu casamento, na minha família, na minha profissão. E via de regra, quando eu ia fazer no final do testemunho um apelo, convidando aquele que gostaria de experimentar o que eu havia experimentado através da minha entrega, da minha vida a Jesus, proporcionar essa oportunidade às outras pessoas. Normalmente eu fazia menção a este texto, a esse versículo, porque realmente, em parte, é verdade. Jesus, ele, quando chama alguém, ele se põe à porta. Quando alguém abre o coração, ele entra, né? Mas o que me surpreendeu, algum tempo após, depois refletindo melhor sobre esse texto, é de que esse convite não é um convite, em primeiro lugar, dirigido a alguém que não conheça o Senhor Jesus. Esse convite não é, em primeiro lugar, pelo menos é o que nos mostra o texto, não é um convite feito àquele que não conhece Jesus. Em primeiro lugar, esse é um convite que está sendo feito a uma igreja que, de alguma forma, de alguma maneira, não sabemos sob que circunstâncias, mas uma igreja que em grande parte colocou Jesus para fora do coração. Essa figura, essa imagem do Senhor à porta, batendo, é como alguém que quer entrar numa casa. Tanto é que ele fala que se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Então o Senhor está do lado de fora e a porta está trancada.
E isso, no mínimo, deve nos fazer refletir sobre a possibilidade real de, em algum momento na nossa vida, o nosso coração, isso de certa maneira é um pouco difícil de se entender como isso pode acontecer, mas o nosso coração em algum momento da nossa vida se fechar para Deus. E de nos depararmos com uma situação semelhante. O Senhor disposto a reingressar, porque alguma coisa tomou o seu lugar dentro do nosso coração. E de alguma maneira, talvez não sobrou espaço para Ele. E Ele gentilmente se retirou, se afastou, porque essa foi a nossa atitude, mas Ele permanece, Ele persiste, Ele persevera em tornar a desfrutar de uma comunhão com nós, ou conosco, uma comunhão que outrora, quem sabe, já tivemos. Quantas pessoas você talvez já deve ter conhecido que durante algum tempo da sua vida desfrutaram de uma comunhão, frequentaram a igreja, participaram do ministério, pregaram o Evangelho, demonstraram em sua vida realmente fruto de uma transformação, e por alguma razão, em algum momento da sua vida, houve um esfriamento. O que nós normalmente, numa linguagem cretense, existe o crentez, que é a linguagem do crente, numa linguagem evangélica, digamos assim, o camarada se desviou. E fica às vezes 1, 2, 3, 4, 5 anos fora. Eu conheço pessoas que eram mais de 30 anos afastados da igreja. E entendo eu que durante esse tempo, muito provavelmente o Senhor não desistiu. E quem sabe essa é a imagem dessa pessoa, com o coração fechado, por alguma razão, por alguma tristeza, por algum desapontamento, por alguma ocupação. E essa situação pode deixar a pessoa com o coração fechado para Deus, para Jesus. E quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, nós podemos ver em cima da igreja de Laodiceia dois aspectos, diretamente podemos ver dois aspectos que cooperaram, contribuíram para essa situação, e uma terceira, que também, por dedução, pelo que se conhece, pela tradição, e o que aconteceu com essa igreja de Laodiceia, nesse período em que esse texto foi escrito, por volta do ano 90 depois de Cristo. Primeira coisa que eu vejo que certamente contribuiu em grande parte para esse fechar do coração das pessoas para Jesus, é a sensação de autossuficiência, de estar totalmente seguro. E no caso de Laodiceia, o materialismo, as riquezas, as posses, a posição, talvez um sucesso que na consideração da pessoa seja indestrutível, que não se extingua. Laodiceia é o caso, porque você diz: eu sou rico e abastado, não preciso de absolutamente nada, tudo que eu preciso eu tenho, não preciso de coisa alguma. No entanto, não sabes que tu és infeliz,
Por mais que alguém possa até achar que é feliz por conta dessas coisas, mas Jesus diz: você não sabe que você é infeliz. Eu sei que você é infeliz. Você acha que você é feliz, você acha que você é rico, mas eu acho que eu digo para você que você é pobre, você não é rico. Você acha que você não precisa de nada, eu digo para você que você é um miserável. O materialismo sempre, ou em grande parte, se não for bem administrado, e quando eu falo em materialismo, eu falo essa tendência do coração humano a se apegar a coisas terrenas, a valores, a bens, posses, né? E isso precisa ser muito bem administrado no coração, para que realmente o materialismo não se senhorie, não se torne senhor, para que a posse, a riqueza, o bem não se torne senhor da nossa vida. A pessoa que está atolada, a pessoa que está contaminada, a pessoa que está envenenada pelo materialismo, quando o materialismo se torna o senhor da sua vida, o máximo que pode acontecer com relação a Deus, porque eu disse anteriormente que o materialismo dispensa Deus, o máximo que pode acontecer numa relação com Deus é um bajular. A pessoa é materialista e pode estar pobre no momento, mas ser materialista não significa que o materialismo implica obrigatoriamente que a pessoa seja riquíssima. A pessoa pode ser pobre, simples, não ter posse e ser extremamente materialista. Então, esse materialismo, no máximo, ele vai tentar bajular Deus, com o intuito de ter uma troca da parte de Deus, mas jamais um desejo realmente de submeter-se a Deus, à vontade de Deus. Jesus Cristo, quando ele fala sobre a condição, e evidentemente a gente precisa ter muito cuidado para que não haja uma má interpretação, como houve muito tempo na história da igreja. Jesus disse que é muito difícil, é improvável, é impossível que alguém que efetivamente confie excessivamente e se estribe totalmente nas riquezas possa herdar, alcançar a vida eterna. Jesus disse, traz um paralelo que é mais fácil, inclusive, um animal, um camelo, passar por uma agulha do que essa pessoa que confia na riqueza, que é materialista, está envenenada pelas posses e que se tornou servo dessas posses, possa encontrar o reino de Deus. Então, normalmente, a pessoa materialista que principalmente tem a posse das coisas, se fecha para Deus, porque no fundo, ela talvez tenha medo de que ela tenha que abrir mão de alguma coisa, de que talvez ela possa perder. Além do fato, evidentemente, de achar que não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Eu tenho tudo. Vou querer Deus para quê? Para mim. Se eu tenho amigos, se eu tenho um carro, se eu tenho um sucesso, sou famoso, se eu tenho tudo que eu preciso, para que eu quero Deus? E é justamente essa ideia, é justamente esse pensamento que está no coração dessa igreja, a igreja de Laodiceia. E isso, para o Senhor, é a ruína, é a miserabilidade, é a nudez, é a cegueira total. Achar que por ter alguma coisa que se corrompe, que se estraga, que pode ser roubada, que pode ser queimada, que pode ser destruída, que pode ser tomada pelo governo, que isso seja a sua segurança. As posses, os bens, eu entendo que isso também vem de Deus, isso procede de Deus. O pouco que eu tenho, e de repente comparado com boa parte da população do nosso país, talvez a gente tenha muito, se for comparar com grande parte
das pessoas do nosso país, principalmente da África. Mas eu tenho certeza que o pouco que eu tenho, ou o muito que eu tenho, foi Deus que me deu. Mas uma coisa é verdade, eu não posso jamais colocar a minha confiança naquilo que eu tenho. Sempre em meu coração, que assim queira Deus e que assim faça Deus, que eu sempre tenha a consciência, a certeza que aquilo que eu tenho nas minhas mãos pode escorrer pelas mãos, por mais que alguém possa achar que seja seguro. E sempre ter a convicção que a qualquer momento eu vou precisar clamar a Deus, porque eu dependo de Deus. Nunca, jamais vou colocar a minha confiança nas posses, nos bens, porque o dia que isso eu fizer, certamente eu vou me afastar de Deus, eu vou me esquecer de Deus, o meu coração vai se fechar para Deus. A segunda coisa que entendemos, que certamente aconteceu com a Odisseia, é que essa condição de ser morno e nem ser frio ou quente lhe proporcionou a possibilidade de ser invadida pelo pecado. O materialismo por si só já é um pecado, quando ele dispensa Deus, por si já é pecado, né? Mas eu digo o pecado moral, o pecado envolvido ou envolvendo a concupiscência da carne, né? O pecado também é algo que nos afasta de Deus. Quando o coração ele se vê dominado, quando ele se vê submetido pelo pecado, dominado pelo pecado, e especialmente, e via de regra, pode acontecer isso, ter prazer no pecado, então, fatalmente, a própria palavra de Deus diz que o coração, esse coração, não quer vir para a luz, não quer vir para Deus, ele se fecha. É assim que o texto nos fala, quando João ele escreve as palavras de Jesus sobre essa inflexibilidade de querer vir para Deus por causa justamente do pecado. O evangelista João, no capítulo 3 e no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, pecado, eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, todo aquele que peca, aborrece, detesta, não quer a luz, e não se achega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Então o coração que está dominado pelo pecado não quer Deus, se fecha para Deus, porque ele sabe que não fecha com Deus, não bate com Deus, não concilia com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que ele aprendeu o tempo que ele esteve na igreja. O tempo que ele vive agora é um tempo que lhe proporciona essa condição de dureza, de não querer voltar, porque ele está gostando, e ele quer permanecer no pecado. O pecado fecha o coração para Deus. O pecado não quer ouvir Deus, sequer. Não quer. Jeremias, falando sobre a atitude inflexível, dura, contumaz desse coração decidido a permanecer no pecado. Jeremias, ele diz assim: ponde-vos, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas,
Vede qual é o bom caminho. Qual é o bom caminho? Que não é o do pecado. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos, não queremos. Queremos permanecer no mau caminho. O pecado faz isso, endurece e fecha o coração para Deus. Também pus atalaias, pus profetas, pregadores, sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: nós não escutaremos. Então é aquela pessoa que não quer ouvir, porque sabe que o pecado não é condizente com a proposta que está sendo feita de retorno a Deus, porque se ele vem para Deus, as suas obras são manifestas. Deus não aceita. Não há como você estar diante de Deus, querer ter comunhão com Deus e permanecer, né? Então o coração muitas vezes se fecha por conta dessa condição, né? O povo de Israel chega ao ponto de pedir para que os profetas não profetizem sobre a justiça de Deus, sobre a vontade de Deus. Eles não querem, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Eles dizem aos profetas: não tenhais visões. Eles dizem aos videntes, né? Não tenhais visões, não tenham visões a meu respeito. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos ilusões, desviai-nos do caminho. Isso o povo falando para o profeta: desviai-nos do caminho, apartai-nos da vereda, não faleis mais do santo Israel. Não nos fale mais de Deus, nós não queremos ouvir, porque nós estamos envolvidos com aquilo que não agrada a Deus. Não tem como nós permanecermos no pecado e queremos Deus, porque aquele que nos chama é santo e nos diz: sede santo, porque eu sou santo. O pecado, quando domina a vida da pessoa, é como uma droga ou como álcool. Essa irredutibilidade, a pessoa irredutível, a pessoa não aceitar, não quer ouvir falar, não quer saber, porque sabe que a sua condição não é aprovada, não é aprovável e não é aprovada pela palavra de Deus. É como um dependente químico que se recusa a ser ajudado. Sabe por que ele não quer ajuda? Porque ele não quer deixar a droga, porque ele não quer deixar o álcool. Só isso. O dependente químico, quando ele está dominado pela droga ou pelo álcool, ele não quer ajuda porque não quer ficar sem. Embora no fundo ele saiba que aquilo seria bom para ele, mas ele não quer deixar, porque aquilo já dominou, e esse é um pecado. Laodiceia certamente tinha pecado, por isso o Senhor diz: arrepende-te, arrepende-te. Finalmente, um terceiro aspecto que contribuiu e que contribui muitas vezes para o afastar-se de Deus é o medo. Eu falei sobre o materialismo, eu falei sobre o pecado e também o medo. Medo de ser rejeitado pelas pessoas. Nicodemos foi alguém que tinha interesse, pelo menos uma curiosidade de conversar, pelo menos conhecer pessoalmente, numa conversa pessoal do Senhor Jesus Cristo, mas faz isso em secreto, faz isso à noite, às escondidas, para que ninguém o visse.
e para que ninguém dissesse: vem cá, nós vimos você conversando em particular com aquele mestre Galileu, Jesus. O que você queria com ele? Esse medo, o medo de ser rejeitado. O Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 42, diz que muitas lideranças, muitos líderes da nação de Israel creram em Jesus, mas não o seguiram, não o receberam, porque amavam e amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O elogio, a simpatia, a aprovação dos homens do que a salvação de Deus. Medo. Israel fechou seu coração para Deus por medo, no momento crucial, no momento em que Deus vai concretizar a sua promessa de colocar este povo numa terra que ele prometeu a Abraão, o pai desta nação. E no momento disso se concretizar, o povo fecha o seu coração por medo, porque achava que seria uma situação desastrosa enfrentar um povo gigantesco, um povo gigante, pessoas gigantes, soldados, homens vigorosos, e olharam para eles mesmos, e disse: nós somos como anões comparado com esse povo que está lá. Nós vamos ser consumidos, nós vamos ser destruídos. E dois servos de Deus disseram: não, vamos lá, vamos tomar posse dessa terra, Deus está nos dando, o Senhor nos falou pelo seu profeta, pelo seu servo, vamos lá. Disse: não. Então um coração que se fecha por causa do medo, por causa do medo de perder privilégios, medo de ser ridicularizado, e dependendo até mesmo do contexto social e político, medo de morrer, medo de ser preso, de ser julgado. Você sabe que alguns países da atualidade estão matando literalmente missionários. Você sabe disso. E são umas cenas horríveis. Não sei se você já viu. Irmãos nossos que estão evangelizando, alguns países estão sendo queimados em praça pública. São pessoas que não têm medo. São pessoas que, evidentemente, além da salvação, porque a salvação é de graça, mas certamente tem um galardão enorme na glória de Deus por essa disposição. Por que Laodiceia provavelmente deve ter experimentado essa situação? Eu não sei se você sabe, o pastor já deve ter falado isso, eu já falei outras vezes na igreja, você sabe disso, eu creio. Quando a gente olha para a maioria das igrejas, a gente vê um contexto de perseguição. Quando você olha as outras igrejas, você olha para Filadélfia, para todas elas, Éfeso, todas, Pérgamo, e você vai ver um contexto de perseguição, de espólio, de ser espoliado, de ser perseguido, de ser maltratado. O contexto é dor, sofrimento. E quando chega em Laodiceia, você vê uma coisa totalmente fora. Dá a impressão que está se falando de um outro lugar, e é a mesma região. Quem vai na região da Turquia atualmente ali, esse lugar fica bem próximo um do outro, debaixo do mesmo sistema político, debaixo da mesma pressão. E por que Laodiceia não experimentou as coisas que as outras igrejas, como Esmirna e Filadélfia, experimentou? Então a tradição, por isso que eu digo que é uma dedução que a gente traz, a história conta que Laodiceia foi uma igreja que, por medo de sofrer martírio, de ser espoliada, de se tornar pobre, como Esmirna se tornou, justamente por causa da sua fé. Então,
com medo de sofrer a represália do Estado, de não se vender ao culto do imperador, do César, do rei. Então essa igreja, ela cede. Então ela começa a compartilhar de coisas que não poderia. Então ela começa a negociar com o Estado e ela começa a participar, segundo até algumas informações, até do próprio culto a César. E aí, por conta disso, ela não sofre a pressão, por isso ela não sofre o que as outras igrejas sofrem, mas ela está na penhota do Senhor, ela está na esquerda de Deus e ela está prestes a ser vomitada por causa do medo. Por causa do medo. Jesus, quando vai falar sobre o preço de ser discípulo, de segui-lo, ele vê algumas pessoas o seguindo, e evidentemente boa parte dessas pessoas o seguiam por mera curiosidade, porque gostavam de ver tudo aquilo que o Senhor fazia no tocante a seus milagres, suas maravilhas, suas curas. E Jesus, num dado momento, percebe-se ser seguido por pessoas. Ele olha para as pessoas. Grandes multidões o acompanhavam, diz o texto de Lucas 14, 25, e ele, voltando, lhes disse: se alguém me seguir e não estiver disposto a aborrecer o seu pai, se necessário for, não é que para você seguir Jesus, você tem obrigatoriamente aborrecer o pai, aborrecer a mãe, não é isso que ele está falando. Então, se você não estiver disposto, se você não estiver disposto a pagar um preço, se é necessário, for qualquer ele que seja esse preço. E ele está falando que ele não estiver disposto a aborrecer pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida. Se não estiver disposto, ele não pode ser meu discípulo. Evidentemente que o medo é uma barreira tremenda, no sentido de que alguém vá se dedicar ao Senhor, porque sabe que ele pode correr risco e ele corre risco. Então o medo fecha, faz ele recuar, faz ele recusar, faz ele preferir decidir como Laodiceia decidiu. Ele disse: qualquer pessoa que não tomar a sua própria cruz, não tomar a sua cruz e me seguir e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Eu na minha singela, maneira simples de ver e enxergar, talvez eu esteja equivocado, mas eu acho que não, eu acho que eu estou certo. Eu acho que nós não vivemos um tempo em que o medo seja um elemento muito provável a quem vai servir o Senhor nesses dias, porque nós vivemos num país livre, Nós temos algumas coisinhas que estão começando a acontecer. Eu acho que pode ser talvez até no começo, A gente tem visto as notícias aí, alguma coisa que parece cheirar ao início de perseguição, quem sabe, com relação à igreja, e alguém já fica já meio até em pé com isso aí, de repente até de se tornar um discípulo oculto, secreto, para não sofrer com medo. A gente tem visto essa coisa das pessoas, boa parte das pessoas estarem começando a olhar para a igreja com olhos diferentes. E eu acho que isso é muito pouco comparado com o que a igreja passou nesse tempo, no tempo de Apocalipse, o texto que nós estamos lendo. Eu não sei se existe alguma coisa que realmente fecha ou está fechando o teu coração para Deus. Eu acho que se você ainda acredita que as posses, os bens, as riquezas realmente
são as coisas mais importantes dessa vida, eu quero dizer para você que você está equivocado, você está enganado. E você corre o risco de se tornar um servo. Jesus disse em Mateus 6,24 que é impossível servir os dois. Servir a Deus e servir as riquezas. Não temos, evidentemente, que fazer voto de pobreza, não é essa a questão. Mas jamais devemos permitir que as posses se tornem senhores ou senhor na nossa vida. Talvez você esteja sendo muito assediado pelo pecado, muito tentado. E eu quero dizer para você que nós temos que tomar cuidado para não permitirmos que a gente venha beber esse vinho e se viciar nesse vinho. Porque se isso acontecer, fatalmente o nosso coração poderá se fechar para Deus. Aquele que nos chama e aquele que nos salva é o mesmo que paga o preço pelo nosso pecado. Muito embora ele pague o preço pelo nosso pecado, mas ele requer de nós santidade, de renúncia. Eu conheci pessoas que rejeitaram o Senhor por medo. Muito embora vivamos um tempo que não tem muito a ver com o tempo que nós estamos analisando na Bíblia, nesse momento de Apocalipse. Nosso tempo, por alguma questão, por perder algum privilégio, por de repente, eu conheci pessoas que foram rejeitadas até pela própria esposa e pelos filhos, quando tomou a decisão de seguir Jesus. Eu, de certa forma, tive alguma pressão, não por parte de esposa e filhos, mas por parte de algumas pessoas da minha família. E segurei uma barra, que eu acho que não é nada comparável com os irmãos do primeiro século experimentaram. Você acha que Jesus está dentro do teu coração? Ou você acha que alguma coisa tomou o lugar dele? Isso é uma coisa que a gente precisa analisar, a gente precisa pensar. Muito cuidado, e eu sei o que eu estou falando, muito cuidado quando o nosso pensamento é tomado exclusivamente por algo que constantemente está tomando o nosso pensar. Muito cuidado. Isto, que é o alvo do nosso pensamento, pode estar tomando a posição do Senhor, e o Senhor está sendo espremido para fora. Não existe nada que possa e deva ter mais importância em nossa vida do que o próprio Senhor Jesus. Nada, absolutamente nada. A Bíblia diz que Satanás, ele seduz. E quando eu falo da sedução do nosso inimigo, não é uma sedução no que diz respeito somente a pecados do corpo, mas a questões diversas. Ele diz que Satanás, a Bíblia diz que Satanás, em um certo tempo, será aprisionado e ele deixará de enganar as nações. Então, uma das coisas que ele faz é trazer engano, é trazer equívoco. Quantas pessoas que acharam que determinada coisa ou determinada pessoa era a razão da sua vida e depois, com o passar do tempo, puderam ver que estavam enganadas. Não existe absolutamente nada que deva ter mais peso na nossa vida do que a presença do Senhor. Nem bens, nem pecado. Eu estava dizendo outro dia na igreja em Tabuleiro, em Bulu, que a pior, na minha concepção, a pior
provação, a pior tentação não é aquela do deserto, a da doença, a da crise financeira, profissional. A pior provação e a pior tentação é aquela que tem gosto de mel, aquela que é doce. A que fez Davi cair, a que fez Salomão cair, e muita gente tem caído. E isso traz consequências terríveis. Então vamos seguir o conselho de Hebreus. Vamos, uma vez que temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear, vamos nos desvencilhar, e assim diz o texto em Hebreus 12, vamos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado. Muitas vezes, amado, você vai chegar diante de Deus e você vai fazer uma oração que o teu coração não quer fazer. Eu não sei se você já teve essa experiência. O seu coração não está querendo aquilo, mas você sabe, você tem consciência que aquilo que o teu coração está querendo não é bom para você. Não ceda ao coração, porque nem tudo que o coração quer é bom. A Bíblia diz que o coração é perverso. O preço que se vai pagar pode ser muito alto se o nosso coração se fechar para Deus por conta de alguma dessas coisas. Nós podemos pagar um preço alto. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. Não vamos deixar que o nosso coração se feche. Isso pode começar com um esfriamento pequeno. É um processo tão sutil, irmãos. Um esfriamentozinho e vai. Daqui a pouco, quando se percebe, irmãos, já estamos com o nosso coração fechado. E aí, o preço às vezes é muito alto. Eu tenho certeza que o Senhor não desiste de nós. Está aí o quadro mostrado por Jesus. Eu estou à porta, estou batendo. Mas o bom seria que isso não precisasse acontecer. Então, muito cuidado para aquilo que você almeja para a tua vida financeiramente não venha se tornar sempre na tua vida e você de repente sinta-se autossuficiente e o seu coração se feche para Deus. Não busque mais Deus, não ore mais a Deus. Muito cuidado com aquilo que se oferece a você. Muitas vezes você vai ter a sensação de que ninguém vai descobrir. Eu conheci um rapaz que praticamente nasceu dentro do Evangelho e não teve a experiência, justamente por converter-se ao Evangelho muito cedo. E depois de casado, já há alguns anos já casado, o mundo começou a mostrar algumas coisas, e ele decidiu experimentar. Ele cedeu. E foi um processo muito difícil na vida desse rapaz, amigo meu pessoal. Muitos anos esteve longe, pagou um preço alto, destruiu a sua família, seu casamento. E durante muito tempo seu coração esteve fechado para Deus, por causa do pecado. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. O que poderia ser
melhor, ou maior, ou mais importante do que continuar tendo o Senhor dentro da minha vida. Absolutamente nada justifica. Não permita que o teu coração se feche para Deus. Não permita que as coisas deste mundo tomem conta do teu coração. Não permita que o pecado envolva você a ponto de você ceder e você se ver dominado por ele. Jesus disse que quando um espírito sai de uma vida, ele vai para regiões áridas, desertas, ele olha e percebe que aquela casa, da onde ele saiu, falando de uma pessoa, agora está adornada, limpa. Então ele vai e traz consigo mais outros 7 espíritos. E a situação se torna tão mais grave. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve, porque Ele pode todas as coisas. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê vigilância, estejamos sóbrios, vigilantes, atentos, para que absolutamente nada na nossa vida possa fechar o nosso coração a Deus. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus, não quero chamar ninguém à frente, Pai, para não constranger. Não quero constranger ninguém, Senhor, nessa noite. Mas Tu sabes, Deus, o quanto as pessoas, nesse tempo especialmente, estão sendo assediadas, cercadas, tentadas. Tua palavra diz, Senhor, que o nosso inimigo anda ao derredor, bramando como um leão. Esse, o sedutor, o enganador, o mentiroso, que induz, que leva, que engana as pessoas, que leva as pessoas ao engano, ao equívoco, causando assim tanta tristeza, tanta dor, tanta perda, tanto prejuízo. Nós somos Teus servos, Senhor, e queremos que o nosso coração esteja cada vez mais aberto para a Tua vontade, para o Teu querer em nossa vida. Que o Senhor nos enche cada dia mais e mais. Que o Senhor nos transforme cada dia mais e mais. Mas que o Senhor nos capacite a estarmos vigilantes. Que o Senhor nos dê coragem a assumirmos, para assumirmos a nossa posição de servos, de discípulos, de filhos de Deus, custe o que custar. Que o Senhor nos dê força para dizermos não ao pecado, para não cedermos. E que o Senhor não permita que aquilo que temos e aquilo que alcançarmos se torne Senhor em nossas vidas. Que jamais, Pai, em nosso coração possa pairar uma impressão de que somos autossuficientes e que não precisamos de Ti. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui se achegou, Senhor, eu te peço. Que o
o Senhor derrame sobre cada vida, eu te peço, a tua graça. E que se alguém, Pai, que aqui se achegou, ainda não teve essa experiência de se entregar a Ti, de receber de Ti o melhor desta vida, que é o Teu Espírito, que é a Tua graça, que é a Tua presença, a Tua salvação. E nesta noite, Pai, o Senhor possa estar agindo, porque o agir é Teu. Que Teu Espírito, Senhor, esteja fazendo algo que o homem não pode fazer. Que haja, Senhor, quebrantamento, que haja, Senhor, arrependimento. Quem sabe, Pai, ao sairmos daqui, pessoas não estejam retornando de coração a Ti, arrependendo-se, reconhecendo sua condição, sua miséria, sua cegueira, sua nudez. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa, salva, Pai, liberta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos, ó Pai. Te glorificamos, ó Deus.